Atenção, molecada, teve tragédia num destino turístico que é amado por brasilienses. Menino de 8 anos de idade morre após cair de toboágua em parque aquático de Caldas Novas. A criança entrou numa área que estava fechada para manutenção e caiu de aproximadamente 15 metros de altura. Ele morreu de parada cardíaca. Olha, as pessoas não estão aguentando mais esse negócio de não reagir quando um ladrão aborda. Apesar de arriscado, as pessoas estão revoltadas. Em Sobradinho, uma mulher reagiu a um assalto, seguiu o bandido e conseguiu fazer o pai do criminoso dar os dados do filho dele. O ladrão foi preso, não é isso, Kátia Gomes? Foi preso, Malta, mas já está solto e olha que ele tem antecedentes criminais. Esse caso foi aqui em Sobradinho. A mulher estava passeando com um cachorro quando foi abordada pelo criminoso. Ela reagiu ao assalto, o criminoso mordeu o braço dela e conseguiu levar o aparelho celular. Ela, inconformada, foi atrás dele, viu a casa que ele tinha entrado e quando bateu no portão, a surpresa, o pai do criminoso devolveu o celular para ela. Já vamos ouvir todos os detalhes contigo, Kátia. Aguenta aí. Taxista tenta atropelar 3 pessoas e, para piorar, joga o carro para cima da polícia quando foi abordado. Só podia estar bêbado, né, Vanessa Vitória? Isso mesmo, Felipe. Estava sim, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, ele foi autuado na delegacia por embriaguez ao volante. Ainda não pagou a fiança no valor de R$5.000 e segue preso por lá. Mas os detalhes deste caso eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. É já já. Valeu, VV, até já. Relatórios apontam suspeita de erro de vacinação em mais de 600 crianças aqui no Distrito Federal. Vitória Mello, é uma notícia que a gente ouve com muita preocupação, hein? É, Felipe, as irregularidades vão desde a aplicação de vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa, até mesmo a imunização de crianças com menos de 5 anos de idade, o que ainda é proibido. Esse levantamento foi feito pela Secretaria de Saúde após um pedido do STF, que recebeu denúncia da Advocacia Geral da União. Felipe, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Combinado. Aulas 100% presenciais na rede pública foram retomadas hoje. Como foi a volta de quase 500 mil de estudantes nas escolas públicas do Distrito Federal? É preciso levar comprovante de vacina do aluno? A gente responde na edição de hoje. E mais, o novo site do sistema Valores a Receber do Banco Central já está disponível para consultar possíveis valores esquecidos em bancos e instituições financeiras. Será que você tem dinheiro que estava parado, seja em contas que foram encerradas ou na poupança? A gente já te mostra como descobrir, viu? Jogador Pelé é internado mais uma vez para tratamento de câncer de cólon. O jogador descobriu o tumor em setembro do ano passado em exames de rotina. E hoje a gente fala sobre prevenção. Será que é possível evitar esse câncer de intestino? O que fazer para ficar o mais longe possível do tumor? São os destaques do SBT Brasília, primeira edição desta segunda-feira, que já começou. A gente começa com uma história. Uma recém-nascida foi abandonada na tarde de sábado lá em Santo Antônio do Descoberto e ela ainda estava com um cordão umbilical. Essa criança só foi encontrada, veja só, porque o dono de uma casa que fica ali perto do local decidiu ir olhar se uma jaca estava madura. A menininha no colo do sargento é uma sobrevivente. Poucas horas depois de chegar ao mundo, foi deixada sozinha em um terreno cheio de mato e com pouquíssima circulação de pessoas. Não foi ali o parto, não tinha sinais de secreção no local, mas ela não estava se mexendo. Na hora que eu aproximei, ela não se mexia. Só quando eu peguei, que eu verifiquei realmente estava respirando, passei a gaze na boquinha aí que ela mexeu. Eu vi que tinha vida, mas o parto aparentemente não foi ali. A bebezinha, ela foi deixada bem aqui, ó, neste local, onde tem uma cisterna que inclusive está aberta. Ela não chorava e nem se mexia. Estava dentro de 2 sacos plásticos quando o corpo de bombeiros chegou por aqui. Eu acredito que a pessoa que deixou a recém-nascida aqui, ela mudou de ideia, né? Vendo a cisterna aberta, prefiro deixar aqui ao lado.
Foi o seu Luiz quem encontrou a recém-nascida. Ele só foi até o terreno abandonado, que fica nos fundos da casa dele, porque estava esperando uma jaca ficar madura. Quando eu bati aqui, que eu olhei para ali, que eu vi ela assim, bem naquele localzinho lá, né? Que eu olhei assim, que eu pensava que era a boneca, né? Aí eu olhei, que ela mexeu o bracinho, né? Aí eu fiquei parado. Aí ela tornou a fazer a mesma coisa com o bracinho dela, né? Aí eu disse, agora eu vou olhar para ver se é uma criança mesmo. Aí eu cheguei lá, que eu olhei, era a meninazinha mesmo. A pequena foi levada às pressas para o Hospital de Santo Antônio do Descoberto e depois transferida para o Hospital Regional de Samambaia. Na noite de sábado, nós nos deslocamos até o Hospital de Samambaia para averiguar como estava a situação de saúde da bebê, se ela estava bem. E chegando ao Hospital de Samambaia, fomos bem recebidos pela equipe de enfermagem, a médica que estava de plantão, que nos relatou que a criança estava muito bem, estava dormindo, já tinha feito alguns exames, no qual comprovaram que a criança está bem de saúde, né? E o próximo passo agora é aguardar a criança receber alta, para agora a juíza determinar o acolhimento desta criança no abrigo. Agora a polícia vai investigar quem abandonou a bebezinha em um local afastado e sem monitoramento de câmeras de segurança. O seu Luiz, que encontrou a recém-nascida ainda com cordão umbilical, sentiu vontade de cuidar da criança. A gente já está velho, mas se arrumasse ainda olhava, né? É como se uma filha, né? O bichinho ali jogado ali, né? Tadinha, por muito pouco, né, gente? Essa menina não perdeu a vida. Quem será a mãe dessa bebê? Quem teve coragem de fazer uma maldade dessa? Se não fosse o seu Luiz ali que estava procurando uma jaca, talvez a menina tivesse morrido de inanição, quer dizer, sem comida, abandonada nesse matagal perto da cisterna que a gente acabou de mostrar na reportagem. A gente conversa agora com o delegado Pablo Batista, que está à frente das investigações e está fazendo diligências para encontrar a mãe da criança. Ô delegado, boa tarde para o senhor. Muito obrigado por estar aqui com a gente ao vivo. Eu gostaria de saber o que o senhor pode nos adiantar. Bom dia. Da parte da Polícia Civil, exato momento que nós tomamos conhecimento a respeito dessa situação, né? Equipes já estão realizando diligências de campo, no sentido de localizar de algum vestígio, né, que a mãe da criança possa ter deixado no local, algo que ele fala, né? E como já estamos em levantamentos de saúde, para verificar um problema de... Volta aqui para mim no estúdio, por gentileza. Pode voltar aqui no estúdio, por favor. Vocês perceberam que a gente teve um probleminha de conexão? Eu não consegui ouvir muito bem o delegado, imagino que você que está em casa também não. A gente vai tentar restabelecer com ele. Dentro de alguns minutos, ele volta a falar com a gente, se for possível, porque a gente quer saber se a polícia já tem pistas, né? De quem é essa mãe, quem é a mulher ou a pessoa que abandonou a criança ali perto da cisterna. Enquanto isso, eu continuo o jornal do lado de cá. Um circuito de segurança em Sobradinho 2 flagrou o exato momento em que uma mulher reage a um assalto. Diretor, dá pra gente colocar na tela essa imagem pra pessoa que tá em casa ver junto comigo? Ela estava passeando com o cachorro quando foi abordada pelo criminoso. Veja ali no cantinho esquerdo da tela. O ladrão é esse de camiseta azul, corre pra cima dela e começa a luta corporal. O cachorro, coitado, ó, é quem mais sofre. Olha lá, até que o bandido chuta o cachorro e a vítima acaba deixando levar o celular. Enquanto isso, ela até resiste, mas depois a força do bandido é maior, ele consegue pegar o celular da moça, da senhora, e sair correndo na rua. E o cachorro que tá ali com quem a senhorinha passeava, olha, tomou um chute no final. A gente tá ao vivo lá com a repórter Kátia Gomes, não é isso? Essa reviravolta... A nossa produção apurou que depois da cena que a gente acabou de mostrar, a mulher foi seguindo o homem até que ele entrou numa casa, a mulher descobriu, ela bateu lá e o próprio pai do suspeito, do ladrão, devolveu o celular para essa senhora e passou a identificação do filho. Ele acabou preso, Kátia, é com você. Oi, Malta, ele acabou preso sim, mas ele já está em liberdade. Detalhe nesse caso é que ele estava em prisão domiciliar por tráfico de drogas. É um criminoso, né, que já tinha sido preso, não tinha sido preso por roubo, mas respondia já por tráfico. O que aconteceu? Esse caso foi na segunda-feira passada pela manhã, só que agora teve toda essa repercussão por conta da imagem que foi divulgada, o momento em que a vítima reage ao assalto. Ela estava na rua dela, né, onde ela mora,
passeando com um cachorro, quando é abordada por esse criminoso. Ela ficou assustada, ele fingiu que estava armado, mas ela, mesmo assim, né, decidiu reagir. Ali eles entraram em luta corporal, ele tentando a todo momento puxar o celular. Como você disse, o cachorro acabou sendo chutado ali no momento da luta corporal. Ela ficou nervosa, mordeu o criminoso para que ele soltasse ela e aí ele pegou e mordeu ela de volta. Ele mordeu no braço da vítima e foi nesse momento que ele conseguiu levar o aparelho celular. Ela perseguiu o criminoso e viu quando ele entrou dentro de uma casa. E aí, chegando lá, foi recebida pelo pai dele, que devolveu o aparelho e também deu o nome dele. Ela registrou ocorrência e por isso nós vamos falar agora com a delegada aqui da 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho, onde o caso aconteceu, a delegada Ágata Braga, que está aqui ao meu lado. Delegada, então, claro, a gente sabe que não é recomendado reagir a um assalto, mas ela ali já estava nervosa, inclusive ela já tinha sido vítima outras vezes de criminosos e aí ela teve essa atitude de reagir. Exatamente, bom dia. Nesse caso, a vítima reagiu, o que não é em nenhum caso indicado. Felizmente, essa história teve um final feliz, as agressões foram leves, mas de qualquer forma ela também restou lesionada. E ao perseguir o autor, ela conseguiu aí recuperar o seu aparelho, comunicou o fato da delegacia e nós conseguimos no mesmo dia prendê-lo em flagrante delito. Delegada, a senhora estava me dizendo que ela percebeu que ele não estava armado, mesmo fingindo estar armado. Mas isso também é perigoso, ele poderia estar com uma arma escondida em outro lugar, né? Ela falou isso em depoimento? Sim, ela falou que ela tocou no autor durante a ação e percebeu que a arma que ele fingia estar portando na cintura de fato não existia. Mas isso representa um risco à própria vítima, porque a gente não sabe se ele podia estar portando algum outro tipo de arma, como um canivete. E, delegada, como é que foi essa dinâmica? Ele saiu ali depois do assalto, ele foi para a casa do pai dele e depois de lá ele fugiu. Como é que tudo aconteceu? Exatamente. Após chegar na residência do pai, ele empreendeu fuga. A vítima questionou o pai dele sobre quem seria esse autor, explicou o que tinha acontecido. O pai entregou o celular à vítima e forneceu o nome do autor. Porque ele fugiu, né? Ele teria até pulado o muro para fugir de casa. Exatamente. Ele fugiu, mas algumas horas depois nós conseguimos localizá-lo. Entendi. E, delegada, ele já tem passagens, né? Ele tem por tráfico de drogas. Qual que é o histórico dele? Quantos anos ele tem? Isso é um menino jovem, 20 anos, teria uma passagem recente por tráfico e agora essa passagem por roubo. Delegada, aqui ele tentou até justificar o momento do roubo, né? Por que ele teria roubado? Isso. Ele informou que a esposa dele estava grávida e ele vinha passando por aí péssimas condições financeiras. Entendi. Delegada, explica mais detalhado, a senhora já falou, mas essa questão de não reagir, né? Dá uma orientação para a vítima, o que fazer no momento se você for surpreendida por um criminoso. Sim, é muito importante que a vítima não esboce qualquer reação, porque o bem maior é a vida. E dessa forma ela está colocando em risco a sua integridade física. Principalmente nessa condição, ela sendo mulher, o autor se vale de uma força física muito maior que a própria mulher e pode ter outras armas guardadas junto ao seu corpo que ela não teria o acesso visual. Então, nada vale, né? Nenhum bem material vale a vida da pessoa, com certeza, né, delegado? Com certeza, o bem mais importante que nós temos é a própria vida. Então, tá certo. Malta, então fica essa dica. No caso dessa vítima, ela percebeu que ele estava fingindo, né, ter uma arma na cintura e foi aí que ela reagiu, mas acabou sendo, inclusive, mordida no braço, saiu com uma lesão e poderia ter sido algo pior. Então, fica realmente a dica, como a delegada disse, para não reagir ao assalto. Ô, Kátia, eu só queria que a gente tivesse um último esclarecimento. Chegando à casa do ladrão, o pai dele disse, sim, o celular da senhora está aqui e meu filho se chama tal nome, tem tal idade, a polícia foi lá buscar, então o pai mesmo não compactou com a atitude do filho. O Malta pediu só para a senhora esclarecer, delegada, como é que foi o exato momento em que a vítima chegou na casa. Ela falou com ele e o pai disse, não, esse é o seu celular mesmo, ele acabou de deixar aqui, o nome dele é esse. Como é que foi essa conversa entre a vítima e o pai do criminoso?
Sim, a vítima teria relatado ao pai do criminoso todo o fato, né, o momento em que ela foi abordada e a subtração do aparelho. Então, o genitor do autor entrou na residência, procurou o aparelho e entregou deliberadamente, naquele momento, para a vítima. A vítima também questionou sobre o nome do autor e o pai forneceu esses dados. Sabe dizer se ele pediu desculpas para a vítima? Qual que foi o sentimento dele naquele momento ali? Exatamente, ele ficou grato com a ação policial, ele não concorda com aquela atitude e, inclusive, nos auxiliou na captura do autor. Porque depois que ele fugiu, onde que ele foi preso? Ele foi preso na própria residência. Ele fugiu naquele momento e depois retornou? Exatamente, depois ele retornou ao local. Então é isso, malta. Obrigado. Final feliz, né? Claro, para a vítima, o homem foi preso, mas vale a dica de não reagir. Vale sempre, porque a gente jamais vai ficar satisfeito em noticiar aqui se uma pessoa tiver morrido, porque esse criminoso, beleza, não estava com uma arma de fogo, mas poderia inclusive ter batido nessa senhora de uma forma tão brutal que ela pudesse ter tido um ferimento mais grave ou ter morrido. Então vale a orientação de não reagir nunca, embora a gente saiba que a população está muito cansada, né? Então, assim, às vezes ali no calor do momento, querendo proteger o que a pessoa levou tanto tempo para conquistar, as emoções falam mais alto. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Agora você veja o drama desse pai, né, gente, que vê um filho sendo buscado pela polícia, aliás, primeiro pela vítima de um assalto que o filho cometeu, prefere entregar o filho à polícia porque não compactua com isso que o menino está fazendo. Mas que drama pessoal desse pai, né? Porque certamente ama o filho, mas viu que o menino tomou um caminho errado e prefere que ele pague pelo que fez. A polícia militar prendeu um assaltante minutos depois dele roubar a bolsa de uma mulher na 108 Sul. As imagens de câmera de segurança registraram esse crime. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira. É possível ver a mulher que trabalha como cuidadora de uma idosa de 85 anos sentada em um banco embaixo do bloco, quando o criminoso se aproxima, puxa a bolsa dela e sai correndo. Ao presenciar o crime, o porteiro do prédio acionou a polícia militar, que conseguiu localizar o homem minutos depois. Ao ser abordado, ele confessou ter cometido o assalto e ter jogado a bolsa fora para despistar os policiais. O indivíduo e os pertences da vítima foram levados à primeira DP. O assaltante tem diversas passagens criminais e é suspeito de outros roubos na área. Eu sou filha da senhora que ela cuida e eu rapidamente fui buscá-la lá para trazer a primeira DP para ela registrar a ocorrência, né? Para nossa surpresa, né? Quando nós chegamos aqui para registrar a ocorrência, a gente avistou o carro chegando e o rapaz de blusa vermelha. Ela estava muito nervosa. Eu falei, Irene, o rapaz que assaltou você não tinha blusa vermelha? Sim. Aí ela disse, tinha. Será que não é aquele ali? Aí os rapazes tinham conseguido recuperar a bolsa, tinham prendido o rapaz e a gente presenciou a chegada e ela recuperou a bolsa aqui em cima desse carro, não é isso, Irene? Isso. Muito bem, diretor, a gente vai voltar a falar com o delegado nesse momento? É o seguinte, gente, nós conseguimos retomar a conexão com o delegado Pablo Batista, que está procurando pela pessoa que abandonou uma criança recém-nascida ao lado de uma cisterna em Santo Antônio do Descoberto. Pablo, o senhor já me ouve, delegado? Eu gostaria de saber se você já tem pistas de quem foi que abandonou essa criança ali no local. Primeiramente, boa tarde. A partir da tomada de conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou as investigações, com diligências de campo, com outras diligências que estão sendo feitas também. Nesse momento, nós não temos ainda pistas de quem seria a mãe da criança, Estão sendo feitos alguns levantamentos junto à Secretaria de Saúde, inclusive, para tentar identificá-la. Pôde ali colher algum indício de quem eventualmente abandonou? Será que foi essa mulher mesmo ou outra pessoa? Sim, não se descarta a hipótese de outra pessoa que não a mãe também, essa hipótese é considerada, de que tenha deixado a criança no local, em vez da mãe. Mas são situações que elas têm que ser melhor analisadas, conforme a evolução das investigações. Mas é uma hipótese que realmente a Polícia Civil também não descarta. Sorte, delegado, que o seu Luiz
foi procurar essa jaca madura ali nesse terreno e acabou encontrando a criança, porque talvez isso tivesse chegado ao conhecimento das autoridades, ou com a criança já morta, ou numa situação muito mais complicada entre a vida e a morte, não resistisse? Sim, foi de grande valia, né, a atuação do seu Luiz, de modo que ele possibilitou o pronto-socorro à criança, né, e graças a Deus ela está bem, está internada em hospital no Distrito Federal, está em perfeitas condições de saúde. Eu tô tendo... Diretora, por gentileza, você pode me dizer de novo? Eu estou recebendo a informação agora que o senhor teve há poucos minutos no hospital e sabe nos dizer qual que é o estado de saúde dessa menina recém-nascida que foi encontrada. O estado de saúde dela é perfeito, pela informação que nos chegou. Eu não estive no hospital onde ela está agora, né? Mas já levantamos essa informação e que o estado de saúde dela está perfeito. Pablo Batista, muito obrigado pela participação do senhor aqui no jornal. E assim que o senhor tiver mais notícias sobre o caso, talvez a identificação de quem possa ter abandonado esse recém-nascido, a gente está com espaço aberto para que o senhor possa prestar esses esclarecimentos à população. Obrigado, viu? Por nada. A Polícia Civil agradece. Obrigado. Vem cá, pessoal. Um homem foi preso pela Polícia Militar depois de roubar uma farmácia na 203 Sul. As imagens de uma câmera de segurança mostram o criminoso conversando com 2 funcionários do estabelecimento. Em seguida, ele puxa uma faca e bate a arma branca sobre o balcão. Os trabalhadores se afastam. O bandido continua falando e volta a ameaçar os funcionários, até que um deles entrega uma sacola com os objetos e uma grande quantidade de dinheiro. O crime ocorreu por volta das 8 da noite da última sexta-feira. Após assistirem às imagens, os policiais militares intensificaram as buscas e encontraram um assaltante pouco tempo depois na quadra 4 do setor comercial Sul. Com o homem foram apreendidos os objetos do roubo e uma arma branca utilizada no crime. Ele foi preso e conduzido à 5ª delegacia para o registro do flagrante. Morte por motivo banal lá em Taguatinga. Uma briga por causa de uma disputa de sinuca acabou da pior forma possível num bar. As câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 50 anos foi morto com uma facada. A Polícia Civil identificou o homem que matou a sangue frio, mas ainda não conseguiu prendê-lo. A Vanessa Vitória está lá na região conhecida como Chaparral, onde tudo isso aconteceu e tem os detalhes pra gente. Vanessa, boa tarde para você. Olá, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, esse caso triste aconteceu exatamente nesse bar ali, ó. O Magno vai mostrar pra gente, onde tem um portão vermelho que neste momento está fechado. Inclusive você falou, Felipe, sobre as imagens aí, né? Elas mostram o quê? Mostram o Paulo, o homem de 50 anos, de boné vermelho. Ele tá bem no balcão ali, distraído, de costas, quando ele conversa ali com as pessoas, está interagindo, o bar tem uma certa movimentação. Quando, de repente, uma outra pessoa, um homem de chapéu, ele chega com uma faca até grande aí, larga, né? E aí ele chega a dar um empurrão nas costas do Paulo, que olha para trás, parece trocar alguma informação com ele, a gente não sabe o que ele falou ali, e de repente consegue ainda dar um soco, né, nesse homem de chapéu e leva uma facada. É tudo muito rápido, que parece que a própria vítima não teve nenhum estalo do que aconteceu, porque ele ainda fica posicionado até que ele cai no chão. E aí, quando os bombeiros foram chamados e chegaram aqui para fazer o socorro, tudo isso aconteceu na tarde de ontem, no domingo, quando os bombeiros chegaram, ele já estava com muita hemorragia. Os bombeiros tentaram ainda fazer os socorros, tentaram fazer com que ele sobrevivesse, mas ele morreu aqui mesmo no local. Eu conversei com o proprietário do bar, que preferiu não gravar entrevista. Ele disse que estava bem abalado com tudo isso. Ele disse que os dois eram clientes, que nunca teve nenhum tipo de problema aqui no bar e que tudo aconteceu muito rápido e ele nem viu. Ele estava atendendo outros clientes e quando viu tudo tinha acontecido. O que pode ter sido a motivação para esse crime aí? A polícia vai investigar, vai dar detalhes, mas pode ter sido uma briga por causa de sinuca, alguma aposta. Algumas pessoas chegaram a me dizer que poderia ser até R$10 o valor dessa aposta aí. Então, o que acontece? A polícia está investigando porque este homem, o suspeito aí, né, de matar o Paulo, eu conversei com algumas pessoas que também me disseram que a vítima era um serralheiro, né, que a família está sofrendo muito, que era uma pessoa trabalhadora. Mas o que acontece? As informações, a polícia já identificou a pessoa que deu a facada, ainda não localizou, mas as informações é que esse homem teria mais de 70 anos, seria um homem mais velho. E aí fica aquela dúvida, né? Agora, de um lado, a família sofrendo
pela perda e do outro lado a família do outro sofrendo porque ele está por aí, ninguém sabe onde. Então a polícia pede que se alguém tiver algum tipo de informação, quem é essa pessoa, onde essa pessoa está, já está identificada, mas onde está escondida, que entre em contato pelo 197 para que essa pessoa seja aí localizada e capturada. Então foi tudo o que aconteceu registrado pelo circuito de câmeras de segurança aqui na QNL 24 de Taguatinga. Essa briga, né, por motivação zero aqui nesse bar na tarde de domingo, Felipe. Muito obrigado, VV, pelas informações. Que banalizada está a vida do ser humano hoje em dia, né? Uma briga de sinuca, alguém perde a vida. Inacreditável. Ô, VV, muito obrigado, tá? Já nos falamos de novo na edição de hoje. Eu queria falar com você que usa bastante cartão de crédito para fazer seus pagamentos. Tome muito cuidado. Todo cuidado é pouco. A Polícia Militar prendeu 2 homens acusados de integrarem uma organização criminosa que aplicava o golpe da troca do cartão bancário. Você já vai entender o que é. E essa detenção ocorreu em flagrante na manhã de sábado, na agência do Banco do Brasil, aqui da 203 da Asa Sul. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Repare que por volta de 8h24 da manhã, um cliente entra na agência. No mesmo instante, um homem vestindo camisa social azul, que já estava do lado de fora, acessa o local. Poucos segundos depois, um outro homem de camiseta clara também entra na agência. Os 2 são os criminosos. Uma imagem de outro ângulo mostra os comparsas já próximos aos caixas eletrônicos, posição estratégica para a realização do crime. O homem vestido de roupa social se passa por funcionário do banco. Inclusive, usa um crachá falso. O outro finge ser um cliente. Ao encontrar potenciais vítimas, ele aborda a pessoa e fala que o equipamento está com defeito. Em seguida, orienta a vítima a procurar um funcionário do banco, no caso, o comparsa. O outro estelionatário se apresenta e presta a suposta ajuda. A partir deste momento, ele age para tentar copiar a senha da vítima e realizar a troca do cartão. Os criminosos foram presos em flagrante com 98 cartões, celulares e uma maquininha. Eles portavam documentos de identificação falsos. Há informações de diversas compras que foram feitas em shoppings da cidade com cartões trocados e também de pagamentos de hospedagens em hotéis. De acordo com a polícia, as principais vítimas eram idosos. Os 2 detidos foram levados à primeira DP. Uma outra pessoa estaria envolvida no esquema, mas ainda não foi localizada. O grupo seria de uma quadrilha de São Paulo que estaria agindo no Distrito Federal. Normalmente, fim de semana não tem funcionário de banco na área de autoatendimento, né, gente? Então tem que começar desconfiando por ali. Embora fosse muito difícil, porque o cara estava até com um crachá. Eles são profissionais, tem que ficar muito alerta. Um motociclista de 41 anos morreu após um acidente na descida do Colorado nesse fim de semana. Identificado como Moisés, o homem caiu da moto na altura das concessionárias de veículos do setor habitacional Taquari. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o condutor deitado ao solo com parada cardiorrespiratória. O protocolo de reanimação foi iniciado imediatamente. Após 40 minutos de ação conjunta dos bombeiros e dos servidores do SAMU, os sinais vitais da vítima não foram restabelecidos e o médico decretou a morte ali no local. Ô, pessoal, a cidade de Caldas Novas, que fica a pouco mais de 300 quilômetros daqui de Brasília, né, é uma opção turística muito procurada pela nossa população para férias, feriados, até mesmo só para um fim de semana de descanso. Mas nesse último domingo, um menino de 8 anos de idade morreu depois de cair de um toboágua. De Goiás, o repórter Lucas Barbosa tem as informações pra gente. Ô Lucas, esse equipamento estava fechado para manutenção e a criança conseguiu entrar mesmo assim? Foi isso? Boa tarde para você.
Oi, Malta, boa tarde você de casa também. Sim, o equipamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros aqui de Goiás, estava fechado para manutenção. Ainda assim, essa criança de 8 anos conseguiu ter acesso ao equipamento. Lembrando que o Davi Miranda tinha 8 anos e estava passando férias lá na cidade de Caldas Novas, uma das cidades turísticas aqui do estado, quando acabou então sofrendo uma queda de aproximadamente 15 metros de altura, saindo e caindo desse tobogã, e ele sofreu várias lesões, traumatismo craniano e ainda afogou. Diante dessa situação toda, o ocorrido, rapidamente salva-vidas do próprio parque prestaram os primeiros socorros e ele foi encaminhado por meio de socorristas do SAMU até o Hospital Municipal da cidade de Caldas Novas. Lá, os médicos perceberam a necessidade de fazer a transferência do garoto da cidade para a capital, um hospital mais especializado. Ao iniciar esse processo, a aeronave, o helicóptero do Corpo de Bombeiros já havia chegado na cidade, mas a criança teve uma parada cardíaca e foi preciso voltar rapidamente para o hospital, mas ele ainda assim não resistiu e acabou morrendo. Lembrando que essa criança de 8 anos e a família, eles estavam ali num período de descanso, de férias. Eles são da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e agora vão voltar para a cidade numa situação completamente aí, em meio a uma fatalidade. O corpo do garoto já foi liberado do Instituto Médico Legal e agora a Polícia Civil aqui de Goiás vai investigar as circunstâncias, todo esse caso que envolveu aí essa criança durante esse fim de semana e chocou muitos hóspedes desse parque aquático. Devolvo você, Malta. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Criança, a gente sempre tem que manter o olho, né? Mas a gente espera que num parque com segurança a gente possa ficar um pouquinho mais tranquilo, mas tomara que esse equipamento esteja bem sinalizado, porque é o que se espera quando você coloca um toboágua no meio de um parque que está aberto. O que está fechado tem que estar muito bem fechado para prevenir tragédias assim. Esse foi o toboágua do qual o menino caiu. Se chama Vulcão. Estava fechado para manutenção e ele caiu de 15 metros de altura depois de ter conseguido entrar ali mesmo com o equipamento fechado. Esse que você vê na tela, as imagens são da internet. Então fica aqui o nosso alerta, né, para pais e mães que mesmo aos fins de semana, criança dá um baile na gente, melhor ficar com eles muito perto, sempre de olho, para você evitar passar por uma tragédia como a dessa família desse fim de semana lá em Caldas Novas. 12h10, deixa eu te contar uma coisa aqui sobre saúde ainda e Covid-19. Um estudo israelense apontou o seguinte: pacientes de Covid-19 com histórico de deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais risco de apresentar caso grave ou caso crítico dessa doença se comparado com pessoas com níveis normais de vitamina D. Apesar desse estudo, os médicos alertam sobre os riscos de tomar vitamina e suplemento sem acompanhamento de um profissional. O sol brilha e quem se dá bem é você. Com a exposição, nosso organismo produz naturalmente a vitamina D, importante no fortalecimento do sistema imunológico. Após exame que constatou deficiência da vitamina, a Silvia optou por tomar suplemento e não parou mais. Mesmo depois que eu estava com os meus níveis de a concentração sérica da vitamina D, eu resolvi continuar tomando por causa de alguns estudos que eu li sobre os benefícios da vitamina D em relação ao sistema imunológico. Então eu permaneci tomando vitamina D durante toda a pandemia e ainda tomo. Eu não voltei na consulta para conversar com a médica sobre isso. Nos últimos 2 anos, muita gente, mesmo sem confirmação científica, passou a tomar vitaminas, acreditando reforçar as defesas do organismo. Nesta rede de farmácias, em 1 ano, as vendas de vitamina D cresceram mais de 200%. Um artigo recente, publicado numa revista científica norte-americana, indicou que pessoas com quadro histórico de deficiência de vitamina D têm até 14 vezes mais chance de desenvolver as formas grave e crítica da Covid. Médicos israelenses responsáveis pelo estudo indicam manter as taxas nos níveis normais. Mas daí a sair tomando sem recomendação ou controle médicos é muito diferente. Cuidado, isso vale para todo tipo de remédio e para vitaminas também, inclusive a D. O consumo indiscriminado tem risco. Esta infectologista é clara sobre os efeitos colaterais. Aumento de calcificações ósseas, ela pode alterações de visão, ela pode levar a alterações intestinais, náusea, vômito, pode ter uma dor de cabeça. Só o médico pode diagnosticar se o paciente tem necessidade de suplementação e indicar a dosagem correta. E a doutora Raquel lembra que vitamina D não impede que ninguém se contamine pelo coronavírus. Não é que você recebendo ou tomando a mais vai evitar ou deixar de ter.
Ela é um cofator que contribui para a resposta inflamatória daquele paciente a piorar ou apresentar o quadro. Então, considerando que moramos num país tropical, aproveite o sol nos horários seguros e produza a vitamina D, totalmente grátis. Gente, tomar sol de manhãzinha, pelo menos aos fins de semana, faz tão bem, né, de graça. Se bem que o sol não tem aparecido muito aqui no Distrito Federal nesses últimos meses de muita chuva, que a gente agradece também, tá, São Pedro? Porque a gente não quer viver racionamento de novo aqui no Distrito Federal. Mas, realmente, tomar sol faz muito bem à saúde. Ainda no tema Covid-19, uma notícia que nos trouxe muita apreensão hoje de manhã, até pela polêmica que o assunto como um todo levanta. Pelo menos 649 crianças e adolescentes aqui do Distrito Federal podem ter sido vacinados de forma errada. O que isso significa? Que esses 649 meninos e meninas tomaram vacinas ou não aprovadas para a faixa etária deles, ou em doses erradas, ou ainda com uso de imunizante vencido. Isso é muito grave. Essas informações estão num documento enviado ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União. E a Vitória Mello tem as informações pra gente. Ô Vicky, aqui no DF já é muita criança, mas não foi só aqui que isso aconteceu. Boa tarde para você. Não, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com a Advocacia Geral da União, mais de 57 mil crianças em todo o país receberam doses de vacina de forma incorreta, isso até dezembro do ano passado. O STF solicitou aos estados e ao Distrito Federal esse levantamento após receber denúncia da AGU. O levantamento foi feito com base em informações da Rede Nacional de Dados em Saúde, plataforma criada pelo próprio Ministério da Saúde. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria coletou dados da plataforma eSUS e também Open Data SUS, isso até o dia 22 de janeiro deste ano. A pasta acabou descobrindo o seguinte, olha só, antes do DF começar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer, o que aconteceu em agosto do ano passado, 45 jovens dessa faixa etária já haviam recebido uma dose dessa vacina antes mesmo da aprovação. A Secretaria de Saúde ainda anotou que 90 crianças entre 5 e 11 anos de idade, imunizadas também com a Pfizer, não receberam aquela dose pediátrica, aquela dose reduzida, e sim a dose aplicada em adolescentes e adultos. Além disso, a Coronavac pode ter sido disponibilizada a 300 crianças e adolescentes antes mesmo da autorização do uso pela Anvisa, Felipe. O DF ainda utilizou duas vacinas de forma indevida, que foi a AstraZeneca e da Janssen, para aplicar em crianças e adolescentes, o que não é feito, né? O que não pode ser feito. Dos 649 casos em que há suspeita de vacinação indevida de crianças, 131 casos já foram confirmados pela Secretaria de Saúde. Todos esses casos devem ser acompanhados por médicos da saúde e da família e precisam ser registrados nas próprias plataformas, né, do Ministério da Saúde. A gente fala tanto, né, que a vacina é importante, né, vacinar nossas crianças, mas é preciso ter cuidado porque estamos falando de vidas, né? Então, tudo importa, tudo é preciso ser feito com muita responsabilidade, né, Felipe? E outra coisa, Vicky, se a gente está aqui reproduzindo o discurso da comunidade científica que foi validado, de que é a vacinação que vai nos ajudar a vencer a pandemia de forma mais rápida, e estamos trazendo aqui a opinião de especialistas que defendem a vacinação em crianças, a gente não pode enfrentar com naturalidade a notícia de erro da vacinação, especialmente num público que gera tanta preocupação. Então, do lado de cá, a gente torce para que esses casos sejam apurados, que a gente possa aprender com eles, já foram muitos, muito mais do que o tolerável, e a gente possa ter as crianças sendo vacinadas de forma segura, porque os pais querem ter segurança de levar o filho para tomar a imunização e ajudar a gente a vencer a pandemia de uma forma mais rápida. Então, se a gente já tinha que ter cuidado para saber se a nossa vacina de adulto estava sendo aplicada da forma correta, na hora de que você, profissional de saúde, que está num posto de vacinação, se deparar com uma criança, redobra o cuidado, olha direito, checa a validade, checa a marca da vacina, vê se é aquilo mesmo, porque no caso dos pequenos, a polêmica é maior e a gente precisa redobrar o cuidado mesmo. Obrigado, Vicky, pelas informações, já nos falamos outra vez.
O pessoal, o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que tem 81 anos de idade, foi internado no hospital mais uma vez para dar continuidade no tratamento do tumor de cólon. O ex-jogador foi para o hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, no domingo, para uma nova sessão de quimioterapia. Pelas redes sociais, veja só, ele disse: amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para que eu possa assistir ao Super Bowl logo mais. Verei a partida do meu amigo, apesar de Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho. O tumor do Pelé, que é de cólon, foi descoberto em setembro do ano passado durante exames de rotina. Ele tem passado períodos internados desde então para sessões de quimioterapia. A gente aqui deseja que o atleta se recupere bem, né? E a gente fica se perguntando, será que dá para evitar ter esse tipo de câncer? Você que está em casa, sabia que o câncer de intestino, né, os mais diversos cânceres de intestino, são os terceiros mais comuns aqui no Brasil. E para diminuir a chance de ter essa doença, tem alguns hábitos muito simples, como a alimentação saudável, não fumar, evitar bebida alcoólica, além do acompanhamento regular. Se descoberto no começo, as chances de cura são de mais de 90%. É isso que a gente traz na reportagem agora para você. A Shirley descobriu o câncer no intestino em 2014. Os primeiros sintomas foram dores abdominais e gases. O diagnóstico assustou. A princípio assusta, né? Porque eu era jovem ainda e os filhos ainda eram pequenos, então a gente fica pensando, nossa, que baque. Mas eu acredito que a forma como a gente encara isso, sem desespero, entendendo que precisa tratar, é a melhor forma. A cura veio depois de uma cirurgia que retirou 20 centímetros de cada lado do intestino. Junto com a nova vida, algumas novidades. A alimentação mudou. Hoje, nada de embutidos e frituras. Tem toda uma conscientização depois que você opera, você tem um novo estilo de vida. E justamente ter uma alimentação saudável ajuda a reduzir em 30% o risco do surgimento do câncer de intestino. Praticar exercícios físicos, não fumar e não beber também ajudam na prevenção. Esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente no país. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia também recomenda que a partir dos 50 anos de idade, todos devem realizar o exame de colonoscopia para o diagnóstico precoce. Também é importante conhecer o próprio corpo e iniciar uma investigação com o médico se tiver qualquer um desses sintomas, como sangue nas fezes, alteração no hábito intestinal, como diarreia e prisão de ventre alternados, dor ou desconforto abdominal persistentes, fraqueza e anemia que não passam, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes, como fezes muito finas e compridas, ou massa ou um tumor abdominal que deve ser investigado imediatamente. Nos casos iniciais, as chances de cura são de acima de 95%, daí a importância do diagnóstico precoce. A prevenção da doença também ajuda a desafogar os cofres públicos. Há 3 anos, o Sistema Único de Saúde chegou a gastar 545 milhões para atender pacientes com a doença. A projeção é que em 2030 os gastos cheguem a R$1 bilhão. As campanhas de prevenção têm a função de diagnosticar o mais precocemente possível o câncer. E a importância de se começar o tratamento contra o câncer o mais cedo possível é que, além de ser mais eficiente, também custa menos para os cofres públicos e para os cofres privados também, como pessoas físicas e planos de saúde, e que muitas vezes um tumor inicial, com uma cirurgia apenas, se consegue resolver o tumor. Já um tumor mais avançado vai tornando o tratamento mais demorado, mais complexo e mais custoso, além de ser mais sofrido para o próprio paciente. Para quem venceu a doença, fica o alívio e a esperança de dias melhores. Uma vitória, né? Porque a gente sabe que o câncer ele é muito agressivo. Ai, tomara que a senhora se recupere rápido, tá? É o nosso desejo. Meio-dia e 20, a gente tá ao vivo e eu tenho um recado pra você. Meu amigo, minha amiga, que não tá muito feliz com o seu sorriso. Sorrir é tão bom, né? Então eu sei que você quer começar esse ano, 2022, sorrindo de verdade, sem preocupação com isso. É por isso que eu te trago essa informação. O implante é uma excelente opção para você voltar a sorrir de verdade, sem medo, para mastigar, para comer, morder maçã, sem se preocupar, viu? E a Odonto Company tem a missão de renovar milhares de sorrisos em 2022, porque é de alegria que a gente precisa nesse ano. Então, olha só, não fica aí só sonhando não, tá? Ai, que dia que eu vou melhorar meu sorriso, que dia que eu vou mudar
É agora que você vai entrar em contato e realizar o seu sonho de voltar a sorrir. Escolha uma clínica qualificada que siga todos os protocolos. É a Odonto Company. Ligue agora mesmo e agende a sua avaliação numa das unidades. Ô Malta, onde é que tem? Vou te falar. São Sebastião, Paranoá, Braslândia e Recanto das Emas, tá? E o telefone que tá aqui na tela para você pode até pegar o celular e tirar uma foto. Você pode ligar e pode mandar a mensagem no WhatsApp também. O DDD é 61 e o número 99817 8066. De novo, 61 99817 8066. Tá aí na tela. Não perca mais tempo. Venha com a Odonto Company estampar um novo e um belíssimo sorriso. Vamos agora com as notícias. Hoje foi um dia muito importante para as famílias brasilienses. Foi dia de volta às aulas na rede pública. A garotada estava numa expectativa imensa. A partir de agora, ensino 100% presencial. As medidas de segurança estão mantidas, mas teve esse retorno com um grande diferencial do ano passado, porque agora muita gente já está vacinada. Primeiro dia de aula e a Micaela está como? Bem mais confiante para estudar, fazer novos amigos e reencontrar os antigos. Principalmente agora, vacinada contra a Covid-19. Me sinto muito segura e estou orgulhosa. Por quê? Porque eu tomei minha primeira vacina e estou primeiro dia de aula. Tava ansiosa? Sim, muito ansiosa. Não dormiu? Me conta aí como é que foi a noite. Não dormi, fiquei passeando pela casa o dia todo. Mesmo com a vacinação, a mãe da Micaele dá dicas para a filha tirar 10 na disciplina Show Covid. Peço para trazer outra máscara, álcool em gel, mesmo que a escola tenha álcool em gel, mas a gente sempre reforça, porque criança bota a mão um no outro, aí puxa a máscara para tomar água, essas coisas. Oriento ela, sempre que for tomar água, não abaixar a máscara no queixo para não se contaminar, tirar do ladinho, né? E na hora da recreação, voltou para a sala colocar a máscara nova. Nesta segunda-feira, cerca de 441 mil estudantes retornaram às aulas em mais de 686 escolas públicas do Distrito Federal. O ano letivo 2022 começou com estudos 100% presenciais e sem a necessidade de comprovar a vacinação contra a Covid-19. Os profissionais de educação também já estão vacinados, a maioria já com a carteira completa, já em torno de 80% das crianças acima de 12 anos vacinadas e 40% nessa faixa de 5 a 11. Então, estamos avançando bem na vacina e é importante que as famílias tenham essa consciência de vacinarem seus filhos, então continuamos com a campanha de vacinação. A Isadora está feliz em voltar para a escola. Ela conta que nos tempos de aulas online, a internet não estava ajudando muito. Prefiro vir presencial porque no online é chato, às vezes a minha internet morre e aí fica tudo, A Giovana, estudante do último ano do ensino médio, também comemorou o retorno presencial. Disse que agora vai aprender muito mais. Foi muito difícil, né, ano passado, por causa das aulas online. Eu mesmo não aprendi quase nada no ED, assim, não consegui prestar atenção. Mas agora com as aulas presenciais eu voltando mesmo, acho que fica mais fácil. A diretora da Escola Classe 11 de Taguatinga, que oferece educação infantil e anos iniciais, concorda que o processo de aprendizado é bem melhor com os alunos em sala de aula, mas dá aquela aulinha básica de revisão antes da prova. A pandemia não acabou. A gente ainda tem muitas preocupações, porque a gente não está voltando ao normal. A gente está em pandemia. Então é importante a gente falar assim, que nós estamos retornando, nós estamos zelando pela segurança, estamos primando pelo bem-estar, mas estamos ainda com muitos receios. E é importante que a comunidade perceba isso, que tome os cuidados. Até o recreio a gente pensa, os momentos em sala, as intervenções, é sentar em grupo, como que as interações se dão dentro da escola. Então tudo isso é muito pensado, porque é um momento de cuidado ainda. Agora, se a pergunta dos estudantes for, precisa conferir a temperatura corporal? A resposta é sim. E o álcool nas mãos, nas mochilas? Sim, continua também. E se acontecer de alguém pegar Covid? Aí é preciso agir rapidão. A saúde desenvolveu um sistema que é de controle, exatamente para a gente ir monitorando os casos que forem surgindo e trabalhando isso junto com a saúde, para afastar esse professor, afastar os estudantes. Então, é todo um trabalho em conjunto, educação e saúde. Agora, olha só o estilo da Helena para o primeiro dia de aula, gente. Unha pintada e tudo. E claro, né? Máscara de proteção para o coronavírus, tirar nota 0 em tudo e não passar de ano. Dormi com o uniforme. Você dormiu com o uniforme, Helena?
Não durmo mais de pijama não hoje. Não durmo mais de pijama. Por quê? Pra não me atrasar na aula, né? Oh. Que gracinha, Helena, dormindo de uniforme para chegar a tempo na escola. Beijo, boas aulas, bom retorno, que você tire 10 em todas as suas provas. Ainda sobre pandemia, né, no nosso assunto aqui, já está em vigor, atenção, a obrigatoriedade do comprovante de vacina contra a Covid-19 para acessar os espaços da UNB. A universidade está cobrando o documento, inclusive com a dose de reforço. Na Universidade de Brasília, a obrigação de apresentar o comprovante de vacina é válida não só para estudantes, mas também para servidores e visitantes. Eu fico mais à vontade para poder frequentar a universidade. É uma medida que ela precisa ser feita com todas as pessoas que frequentam o campus ou o restaurante. Porteiros e vigilantes foram treinados para cobrar o documento, que pode ser apresentado de forma física ou digital pelo sistema Conect SUS. Este estudante do Senegal diz que a medida não assusta, já que em aeroportos ele também presenciou a mesma cobrança. Sem comprovante de certificado de vacinação do Covid, você não vai viajar. Ninguém sai nem no aeroporto, ninguém vai deixar você sair no aeroporto. Avisos como este foram colocados em todos os acessos a ambientes fechados da UNB. A mensagem alerta, inclusive, para a necessidade de mostrar o comprovante com a dose de reforço contra a Covid-19. O Ministério da Educação tentou impedir a cobrança do passaporte da vacina em universidades de todo o país. Mas a decisão foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado. De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 35 universidades públicas já adotam a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Entre elas, as federais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Bahia, Piauí, Amazonas, Goiás e ABC Paulista. Quando terminar a pandemia, não precisaremos mais exigir o passaporte vacinal. Espero que não haja novos surtos, não haja novas variantes e que a gente passe a se vacinar uma vez ao ano, como acontece para a gripe, sem precisarmos solicitar nenhum comprovante. Esta infectologista, que já coordenou o Plano Nacional de Imunização, diz que a exigência é acertada. Nós precisamos voltar a ter as aulas presenciais numa forma de fazer com que os alunos tenham maior chance de aprendizado. E como a gente garantir essa volta da escola de forma segura? É tendo tanto os profissionais que atuam na área, quanto os alunos devidamente vacinados. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental resgatou um tamanduá de porte grande em Santa Maria na madrugada de ontem. Vamos ver? Os policiais foram acionados por volta das 2 da manhã. O animal estava numa residência na QR. Nossa! Isso aí é... Olha, deve ser filhote, né? Tava na QR100, conjunto O. O trabalho de resgate não foi fácil. O tamanduá resistiu o quanto pôde. Tentou se agarrar em tudo para não ser capturado. No fim, o salvamento foi realizado com sucesso e o animal foi solto na natureza. Que coisa boa, né? É isso. Chama a Polícia Militar Ambiental que eles voltam para o lugar deles, para a natureza. 12h30, a gente está ao vivo e finalmente, o site do Banco Central para consultar se você tem algum dinheiro esquecido em alguma conta antiga, sei lá, se você esqueceu que tinha aquela conta no banco tal, na cidade onde você já morou. Muito bem, o site para você consultar se tem recurso voltou a funcionar hoje. Da última vez, a procura tinha sido tão grande que o site todinho do Banco Central acabou caindo, mas agora parece que está funcionando para valer. Vitória Mello, você já checou se tem algum dinheiro perdido ou você tem certeza que não? Eu entrei no site, Felipe, fui lá conferir, nada, nem um centavinho sequer, né? Pelo menos, bom, eu conferi lá e vi que o site está funcionando e que é super prático. Então, quem quiser conferir, é só entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br. E aí, no portal, você coloca lá o seu CPF ou CNPJ e a data de nascimento. Se você tiver algum valor a receber, você precisa criar uma conta gov.br, inclusive para você saber
quanto você tem a receber, você precisa criar essa conta gov.br. Algumas pessoas estão tendo dificuldade para concluir esse cadastro, mas precisa ter acesso a essa conta para saber até o valor que você tem a receber. Como você disse, o Banco Central sofreu com uma pane, né? Antes esse acesso era feito pelo próprio site do Banco Central, mas agora não, é uma plataforma exclusiva para isso. Bom, segundo o Banco Central, os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos somente a partir de 7 de março. Nessa primeira fase, são cerca de 3,9 bilhões de reais a serem devolvidos para mais de 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, o BC estima que os clientes tenham a receber 8 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, vale a pena fazer esse acesso para saber, né? A gente está numa situação complicada, todo mundo está precisando de um dinheirinho extra. Mas agora, Felipe, é bom sempre a gente alertar, porque quando falamos em dinheiro, tem sempre algum espertinho querendo aplicar golpe. E o Banco Central reforça, alerta para todos esses cuidados. O BC informou que não manda SMS, WhatsApp, com link pedindo cadastro, né, informações cadastrais ou confirmação de cadastro. Eles não mandam SMS, WhatsApp, não mandam mensagem para isso. E também o Banco Central informou que não pede nenhum valor para que a pessoa consiga receber esse dinheiro que tem num banco ou instituição financeira. Então, claro, todo mundo precisando de dinheiro, mas é bom ter esses cuidados para não acabar caindo no golpe, né? Acaba usando o dinheiro que ainda nem tem, né, Felipe? E eu quero saber se você entrou lá no site, né? Você tem algum dinheirinho para receber? Vic, eu não consegui entrar, mas a última conta que eu lembro que eu tinha esquecida era do meu pai, que meu pai era bancário, teve uma agência lá em Uberlândia que ele inaugurou, aí ele não deixava eu cancelar minha conta lá. Só que tava me dando tanto problema que um dia eu falei assim, pai, eu preciso cancelar essa conta. Aí os R$3,57 que tinha lá, eu peguei. Mas hoje eu não tenho mais dinheiro, não. Valores a receber.bcb.gov.br. Fica o alerta que a Vitória Mello deixa pra gente, tá, pessoal? O Banco Central nunca vai entrar em contato contigo pra dizer, escuta, tem um dinheiro seu em tal conta, você tem que me pagar determinada taxa para você receber. Isso não existe, tá bom? Para não cair em golpe. Obrigado, Vic, pelas informações. Atenção, motoristas. Como a gente adiantou aqui na semana passada, o serviço de transferência de propriedade de veículos via aplicativo do Detran começou a funcionar hoje. A novidade entrou no ar. O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Zélio Maia, esteve aqui no jornal e explicou que esse sistema usado pelo órgão é instantâneo, com uma tecnologia similar à utilizada nas transferências tipo Pix. A chamada transferência eletrônica inteligente, chamada de TEI Cidadão, só é válida entre pessoas físicas com cadastro biométrico atualizada e se as duas estiverem cadastradas no aplicativo oficial do Detran. Nesse app, a pessoa é direcionada a pagar a taxa e também a apresentar a vistoria do veículo, que pode ser feita antes para agilizar ainda mais o processo. Para outras informações sobre como fazer o TEI Cidadão, você pode baixar o app Detran Cidadão, que está disponível na Apple Store para quem tem iPhone e também no Google Play para quem tem celular com o sistema operacional Android. Foi comemorado o Dia Mundial do Rádio, esse que é um dos meios de comunicação mais democráticos, de maior alcance e também de maior proximidade entre as pessoas, né? Com as novas mídias digitais, muita gente apostava que o rádio ia morrer, mas que nada, ele está mais vivo do que nunca e continua levando música, informação e interatividade. Peças raras para todos os gostos, todas as datas e também todos os estilos. Aqui encontramos rádios antigos de meia idade e até novos e modernos. Mas o interessante é que cada uma dessas peças tem história. O Afonso é maranhense, natural de Caxias, e conta que a sua paixão pelo rádio começou com a família, ainda muito jovem. Meus pais, meus avós, meus familiares, que naquela época cultivavam rádio, né? Era a diversão que tinha lá no interior, lá na roça, era você sintonizar o seu dial lá na rádio, que pegava no momento, que também não era todas, né? E a gente fazia festa, chamava os vizinhos, ia para o terreiro, curtia os programas musicais, mandava recado e mamãe assistia às novelas. Desde cedo, ele conta que já teve várias experiências profissionais, um sonho que virou realidade. Aquele menino matuto lá no meio da roça, sonhando,
vendo aquela caixa falar e dizendo, será que um dia eu vou estar aí dentro falando? E aí Deus é tão maravilhoso que me encaminhou nesse mundo da comunicação e eu acabei dentro de uma rádio. Olha só, que coisa linda, que coincidência boa. O amor pelo meio de comunicação radiofônico é tão forte que o radialista e jornalista montou um museu dentro da própria casa. Comecei a olhar e comecei a colecionar, comecei a propagar e os amigos, as pessoas que eu conhecia foram me doando, eu fui comprando. E chegou nesse ponto que está aí, esses rádios valvulados, rádios transistorizados, rádios circuitados, né, já mais moderno. E eu tenho um rádio aí dos anos 40 até os dias de hoje. Em fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Rádio, data criada pela Unesco. Documentos históricos mostram que o aparelho foi criado em 1896, na Itália. Aqui no Brasil, a história do rádio começou em 1922, no dia 7 de setembro, com a transmissão da fala do então presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do país. Telaclube tá bom demais, 8h25, que bom que você tá aqui com a gente. Léo Chaves, nessa manhã bem gostosa, por causa de você. Essa voz já é conhecida do ouvinte brasiliense. Há 30 anos, Arthur Luiz encanta, emociona e leva alegria ao público da melhor forma possível. E veja só como tudo começou. Foi bem jovem na cidade natal, Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná. Valeu, obrigado pela sua participação. Em casa, minha mãe ouvia muito rádio, os comunicadores do rádio AM, né? Então eu me lembro que o nosso café da manhã sempre começava com ali o pãozinho, a manteiga e o rádio ali do lado. E à medida que eu ia crescendo, eu continuei com essa paixão. Então mais ou menos ali dos 13, 14 anos, por meio de um amigo, eu comecei a vislumbrar o desejo de trabalhar no rádio. Arthur conta como foi a estreia no rádio. A minha estreia foi apresentando um programa. Como você já deve imaginar, a estreia foi uma catástrofe. Foi muito ruim. E aí o dono da rádio me ouviu, acho que por 15 minutos, e falou, esse menino não tem o menor jeito para coisa. E aí ele educadamente disse que não daria para eu continuar na frente ali do programa, né, apresentando e tal, mas que eu poderia continuar nos bastidores da rádio, como um aprendiz e tal. Isso ali com 14 anos. E eu aproveitei a oportunidade, fui desenvolvendo um network com os colegas, aprendendo com grandes profissionais que trabalhavam ali, não somente na rádio, mas também na região, até que chegou um momento ali com 15 anos em que eu já estava um pouquinho menos despreparado e eu tive uma outra oportunidade e agarrei e estou aqui até hoje. Sobre o rádio e sua frequência de ouvintes na atualidade, fomos até as ruas do DF ouvir o povo. Tem aqueles que ainda ouvem e ainda veem o veículo como um meio de comunicação mais acessível e rápido. Acho que o rádio talvez seja uma tradição já dos brasileiros e as informações vêm muito imediatas. Muita informação boa, grande. Muito conteúdo bom, entendeu? Coisa boa mesmo. O rádio é a comunicação de quem está no sertão, na roça. Abre o rádio e está com a notícia do mundo todinho aos seus pés. Esse é o rádio. O locutor experiente reforça que hoje em dia a interação com o ouvinte é ainda maior. O rádio ele não perde a relevância dele. Por quê? Porque ele nunca deixa de estar próximo das pessoas. Então eu vejo no rádio, respondendo a tua pergunta, a chance de me conectar com os ouvintes, aqui no estilo de rádio que a gente faz com os artistas, mercado publicitário, e isso para mim é muito enriquecedor. Para o Afonso, por mais que existam novos meios de comunicação, o rádio sempre vai ser rádio. Ainda é no rádio que a gente se consola, ainda é no rádio que a gente tem tempo, então aquele detalhe é bem melhor. O que a gente nunca vai perder, nunca, é a capacidade de mexer com a imaginação das pessoas. Qualquer meio, qualquer veículo, qualquer modo de comunicação que mexe com a imaginação das pessoas sempre vai sobreviver. O rádio teve um período mesmo de incerteza, o que vai acontecer com o digital, essa história toda, mas o que se percebe hoje? O consumo de áudio é maior do que há muitos anos atrás, tem crescido não somente na Europa, Estados Unidos, mas no Brasil também. E nesse período da pandemia o rádio se consolidou
como veículo que está próximo das pessoas, né? Que consegue trazer a informação, a companhia, prestação de serviço. Então ele vai estar sempre, na minha opinião, acoplado com as novas tecnologias, se reinventando em alguns aspectos, mas acompanhando as mudanças. E vocês sabem que ainda tem muita gente que pede música em rádio, né? Eu não faço isso todos os dias, não. Dei uma parada desde que comecei a trabalhar aqui de manhã, mas antigamente o Arthur Luiz da rádio sabe disso. Às vezes eu mandava mensagem pedindo música, aí mandava um abraço para alguém na rádio, depois até o pessoal aqui do SBT falava, eu te ouvi hoje na rádio. Então o pessoal escuta bastante. Obrigado, viu, Arthur, pela entrevista e para todo mundo que ouve rádio, vida longa a esse veículo de comunicação, assim como eu desejo para a televisão também. Agora vamos falar de economia. Shoppings de todo o Brasil registraram um aumento de mais de 20% no faturamento no ano passado. Tem empresas investindo em espaços de convivência para atrair o consumidor que passou a fazer compras pela internet, né, durante a pandemia. Sem lotação, mas com movimento. Este tem sido o cenário dos shoppings no Brasil. Os centros estão recuperando os frequentadores. No ano passado, foi registrada uma alta de mais de 20% no faturamento dos shoppings de todo o país. Estudos apontam que esse início da recuperação se deve a um motivo. Os empresários têm investido em espaços de convívio, lazer e serviços para atrair clientes. A gente pode ali resolver a vida, sim, serviços, né? Comprar um presentinho, fazer o que você precisa fazer num lugar só, mas também você pode ali curtir, se divertir, trazer a família, almoçar, ir ao cinema, trazer as crianças e transformar a experiência em algo muito mais relevante, muito mais bacana, principalmente depois de tudo isso que a gente viveu. É que durante a pandemia, o comportamento do consumidor mudou. Para os brasileiros, o shopping não é mais a primeira opção de lugar para compras e os dados confirmam. As vendas por e-commerce aqui no país, por exemplo, aumentaram a ponto do faturamento bater recorde no ano passado e um crescimento de quase 30% em relação a 2020. Se eu venho no shopping para experimentar um tênis e depois acabo comprando online, né? Neste shopping center localizado na zona sul de São Paulo, existe um espaço destinado aos visitantes, com entrada de energia e Wi-Fi, e até parques infantis e para animais de estimação de graça. Hoje eu vim trazer a minha filha e a amiguinha dela para brincar no Altitude Park, que é um parque de trampolins que tem aqui. E como eu tenho que esperar o horário delas, aí eu trouxe a cachorrinha para brincar aqui. Pessoal, para quem gosta de futebol em altíssimo nível, amanhã tem oitavas de final da Liga dos Campeões aqui no SBT. Paris Saint-Germain e Real Madrid ao vivo, 4h40 da tarde, direto do Parque dos Príncipes, em Paris. Ela voltou! Nesta terça, 4h40 da tarde, tem Liga dos Campeões ao vivo aqui, ó, na tela do SBT. Mas não é qualquer jogo, não. Simplesmente dois gigantes da atualidade, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Jogo de ida das oitavas de final do campeonato mais emocionante do planeta. É o trio Neymar, Messi e Mbappé contra o maior vencedor da Liga e conta só com o Vinícius Júnior voando no melhor momento da carreira. Tá bom ou quer mais? Então anota aí e não vai dar mole, hein? Terça-feira, 4h40 da tarde, tem Paris Saint-Germain e Real Madrid ao vivaço. E eu te espero lá, hein? Valeu, gente. 12h51, a gente vai ao vivo com a Vanessa Vitória para uma história maluca que a gente noticia, uma quase tragédia. Um taxista tentou atropelar várias pessoas de propósito lá no Núcleo Bandeirante. O caso foi do lado de fora de um bar na madrugada de ontem. Esse homem jogou o carro até para cima dos policiais que foram até lá atender a essa ocorrência. E para piorar tudo, eu imaginava, o homem tinha ingerido bebida alcoólica. Depois da confusão, ele foi preso, mas felizmente ninguém se feriu. Vanessa Vitória está com a gente ao vivo. Ô, VV, você sabe o que motivou essa baixaria toda? Pois é, Felipe, parece que teve uma briga aí, a gente vai entender bem melhor. Mas antes, deixa eu mostrar para você onde é que aconteceu isso. Todo mundo pode tentar visualizar, quem é aqui do Distrito Federal. A gente está bem no Núcleo Bandeirante. Olha só, a gente está na quadra 2, na área especial 3.
Foi bem aqui nesse bar, só não dá para dizer efetivamente qual foi a rua. A gente vai mostrar as imagens, se foi nessa aqui ou se foi na lateral, onde as imagens foram gravadas. O que acontece? Parece que esse motorista, esse taxista aí, ele se desentendeu com duas mulheres, né? Uma de 24 anos, uma de 25, que inclusive elas foram na delegacia, e esse homem tem 28 anos. E aí o que rolou? Na confusão, ele estava ali no carro dele, exaltado, né? A briga ali do lado de fora, a gente consegue conferir aí nas imagens. E aí ficou aquela discussão, discute pra cá, discute pra lá. Os frequentadores aqui do bar fazendo as imagens, gravando com o celular. Quando, de repente, o que acontece? Ele resolve atropelar as pessoas. E aí ele segue em direção ali e depois, para piorar, ainda volta de ré. Volta em direção das pessoas novamente. Ele chega a falar, apontar o dedo, dizer que ia matar todo mundo. E aí fica aquela confusão, aquela gritaria. E os detalhes de quando a polícia chegou, porque a gente percebe que chegou uma viatura da polícia aqui, esses detalhes eu vou pedir para o aspirante Ivan para contar pra gente, porque quando a polícia chega, a gente que ouve o áudio do vídeo, consegue ouvir as pessoas gritando, porque ele chega a falar que vai matar todo mundo, vai matar todo mundo. E aí, quando a polícia chega, o pessoal começa a gritar também, mata ele, mata ele. E agora a gente vai tentar entender, porque eu fiquei curiosa para saber, esse motorista, esse taxista, ele estava no bar, ele estava frequentando aqui, ou ele veio, foi chamado para buscar alguém? Vamos tentar entender melhor essa história, porque quem atendeu a ocorrência foi o 25º Batalhão de Polícia Militar aqui do DF, e quem está ao meu lado agora é o aspirante Ivan. Ivan, boa tarde. O que aconteceu? A polícia foi chamada para atender que tipo de ocorrência que chegou e esse taxista ainda estava aqui? Boa tarde. Bom, muito boa tarde a todos os telespectadores, a equipe do SBT, obrigado pela oportunidade. Bom, nossas equipes estão 24 horas nas ruas realizando patrulhamento. E aqui nessa localidade, durante essa atividade, a viatura recebeu a informação de diversos populares que aquele condutor, aquele veículo, estaria cometendo ações ilegais. E diante dessas informações, a equipe policial solicitou a parada do veículo, que inclusive não foi atendida no primeiro momento. Ele continuou se locomovendo e aí a polícia fez um breve acompanhamento e enfim ele parou o veículo e foi possível realizar a abordagem. Nesse primeiro momento já se percebeu que ele estava com sinais de embriaguez. Então as medidas nesse sentido já foram iniciadas. Porém, em pouco tempo chegaram pessoas informando terem sido vítimas desse cidadão que havia sido abordado. Vítimas de injúria, vítimas de ameaça de morte, inclusive, como mostrou nas filmagens, da tentativa de atropelamento. Ele, no caso, teria bebido aqui no bar? É possível saber isso? Ele já veio bêbado para cá? Ele bebeu aqui, consumiu bebida aqui? Bom, segundo as informações obtidas aqui no local com os próprios populares que estavam frequentando o ambiente, todo o grupo dos envolvidos já estavam aqui participando desse evento, mas é necessário realizar mais apurações. Tem inclusive uma pessoa que está ali na discussão que chega a entrar no carro dele, né? Que loucura, sabe que ele está ali alterado, exaltado, essa pessoa ainda entra ali no carro dele e a confusão continua. Ele não quis fazer teste do bafômetro, né? Mas mesmo assim, lá na 21ª Delegacia de Polícia, ele foi colocado pelo crime de embriaguez ao volante. Perfeita a sua colocação. Assim que ele foi abordado e percebido esses sintomas de embriaguez, foi oferecido o teste de bafômetro que foi recusado naquele mesmo momento. Porém, devido a todo o cenário, as novas notícias e informações de outras ações ilegais, todos foram conduzidos à delegacia, onde foi realizado o auto de constatação de embriaguez. Ainda assim, algum popular chegou a narrar por que a briga começou? Qual teria sido o motivo? O que aconteceu entre eles? Bom, é difícil informar isso porque a dinâmica é muito rápida. A ação policial ela precisa ser ágil. Então nós não conseguimos obter informações e detalhes no momento. Pela condição, então, de embriaguez dele, foi sorte não ter conseguido atropelar ninguém, né? As pessoas tiveram sorte. Olha, a população toda teve muita sorte e, graças a Deus, a Polícia Militar estava presente para interromper essa atitude dele e conduzir todos para as medidas cabíveis na delegacia.
O senhor já até citou aqui que quando a polícia chega, a viatura chega, ele tenta sair, né? Ele tenta fugir do local. Ele acabou sendo preso aí, parece que não pagou a fiança até agora, no valor de R$5.000, continua preso e ele vai responder não só por embriaguez ao volante, mas também pela atitude incorreta que ele teve com relação às pessoas que estavam aqui no momento que aconteceu de sábado para domingo, na madrugada de sábado para domingo, neste fim de semana. Isso, exatamente. No primeiro momento, ele tentou se esquivar da ação policial, porém os policiais o acompanharam até que ele finalmente obedeceu a ordem de parada. E lá ele foi conduzido, até onde tenho conhecimento, ele foi aberto registro de ocorrência por ameaça, injúrias, além de ter sido preso em flagrante por estar dirigindo embriagado. Até comentar esse caso aqui, Felipe, eu estava conversando aqui com o aspirante, fica aquela situação, né? A gente sempre fala, se beber não dirija, se beber não dirija. Parece que essa confusão aí toda, que graças a Deus não terminou tão mal diante de um condutor embriagado, poderia ter sido muito pior se esse homem estivesse circulando aqui pelas ruas do Distrito Federal, tivesse saído desse bar. A gente não sabe se ele ingeriu a bebida aqui, se ele já veio bêbado para cá. A situação é que ele estava extremamente alterado, né? E ali, com uma arma na mão, e essa arma é um carro, é um veículo. Então ele foi parado. Na verdade, ele foi realmente parado por causa dessa briga, por causa dessa confusão, que a gente também ainda vai ter mais informações, né, aspirante Ivan, de como que tudo aconteceu, por que começou, mas eu acho que vale pelo menos ele ter sido parado aqui, né, porque poderia ter sido muito pior se ele sai daqui alterado, nervoso, e aí encontra uma família no meio do caminho, né, ou até aqui mesmo ele tentou atropelar, se ele consegue efetivamente o que ele estava pretendendo, sabe lá o que estava passando na cabeça dele naquele momento, né? Com certeza. Como eu disse, graças a Deus a situação foi resolvida, os policiais chegaram, conteram o indivíduo e nenhuma outra família, outra pessoa foi vítima de algo pior. E a gente fica na dúvida também, será que ele usa esse carro para trabalhar? Será que a profissão dele é motorista de táxi? Olha outro perigo aí, né? Perfeito. Essa situação com certeza deveria ser analisada pelos órgãos e entidades competentes aí de fiscalização dos motoristas. Muito obrigada pela entrevista. A gente volta aí com você, Felipe. Obrigado, VV. Obrigado ao policial que nos atendeu ao vivo. Eu queria dizer para Tatiane Santos de Ceilândia e para Cristine Pazini do Recanto das Emas que amanhã a gente mostra fotos, né? Que não deu tempo. Tá estourado o jornal, a gente tem que ir embora. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Boa semana e até amanhã. Tchau.